Olá, meus irmãos, boa tarde a todos. Nós recebemos cada um de vocês aqui com a graça e a paz de Cristo. Nós vamos dar início à nossa orientação para essa devocional familiar, 12h30. Nós bendizemos o nome do Senhor, nossos lares. Hoje eu estou fora do rancho, tive que sair antes de terminar a semana para outros compromissos, de modo que já mudou aqui de novo o cenário atrás de mim. Estou no escritório aqui do presbítero Fabrício, da irmã Laécia. Esse escritório tem servido muito a propósitos do reino, como base missionária e como um local também aqui para as meditações do presbítero Fabrício, as minhas também. Quando estou na cidade, trabalho uma parte do tempo por aqui, preparando a pregação e outros estudos. Nós vamos orar ao Senhor e a gente vai para uma pergunta de número 7 do Breve Catecismo, que foi escrito há mais de 380 anos atrás para crianças, tá bom? Nós estamos numa era de muita informação, mas estamos numa era de muito emburrecimento, tá bom? É por isso que os adultos hoje têm muita dificuldade de entender o que o Breve Catecismo, escrito para crianças a partir dos 7 anos, lá 100 anos depois da Reforma, mais ou menos, 100 e poucos anos depois da Reforma, as crianças lá, elas compreendiam os catecismos, compreendiam a catequese que era feita com elas, e hoje nós adultos temos dificuldade de estudar o Breve Catecismo. Chama-se de breve, catecismo menor, porque tem o maior, que é para adultos. E nele a sequência lógica de perguntas é até melhor distribuída do que aqui. Tanto que vocês verão que a gente vai dar um salto sobre a ideia do ser de Deus, né? A deidade e a divindade, que vimos ontem e anteontem. A gente já vai saltar agora para o decreto. Mas lá no catecismo maior, as perguntas são mais elaboradas, as respostas igualmente também mais elaboradas. E tem um número maior de perguntas e respostas, porque não deixa essa sensação de que houve uma quebra de assunto para migrar para outro. Não é o que aconteceu aqui também, mas a pressa aqui em catequizar fez com que as perguntas mudassem de uma tônica para outra rapidamente. Daqui a pouco a gente vê isso, porque, ao que parece, a gente não pode tentar, né, esgotar o mínimo conhecimento que a gente vai adquirir agora sobre o decreto de Deus, ok? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esse dia, esta sexta-feira em que nos encontramos reunidos virtualmente aqui para a instrução da devocional familiar, o culto doméstico. Rogamos desde já tua presença, as tuas bênçãos, tua graça na nossa vida, na vida dos nossos familiares, dentro dos nossos lares, Senhor. Rogamos que o Senhor toque no coração, mova o coração do teu povo, começando por nós, a nossa igreja, que os irmãos, eles se sintam motivados a te buscar sozinhos pela manhã e ao meio-dia com a família à mesa ainda, depois de recebermos com ação de graças o alimento do corpo. Agora estamos caminhando para recebermos aqui também com alegria o alimento espiritual das nossas vidas, que o Senhor alcance com salvação os nossos familiares. Mais uma vez pedimos que o Senhor nessa hora nos perdoe os pecados, nos purifique de toda impureza, de toda injustiça, e que possamos desfrutar, ó Deus, mais e melhor da nossa relação pactual com o Senhor. Nos ajuda em tudo, e que nessa hora o teu Santo e Divino Espírito, ó Deus amado, venha trabalhar no coração e na mente de cada um de nós para um assunto tão reverente, tão profundo, mas tão necessário, da nossa relação contigo, que depende de sabermos de coisas importantes sobre o Senhor. O Senhor já nos conhece
exaustivamente. E nós pouco conhecemos o Senhor, e é por isso que a nossa relação com o Senhor é tão distante, é tão rasa, é tão pouca na frequência. Nos ajuda com isso, nós pedimos no nome de teu Filho. Amém. Meus irmãos, a pergunta 7 do breve catecismo é a seguinte: que são os decretos de Deus? Tá certo? De uma maneira mais apropriada ainda, nos dirá, né, o grande mestre reverendo Louis Berkhoff, que foi um pastor de holandês de nascimento, mas terminou de criar-se nos Estados Unidos. Houve no século XX uma migração grande de holandeses para lá, irlandeses de lá da ilha, né, da grande ilha, da Grã-Bretanha, holandeses que vieram, e estes holandeses nos Estados Unidos, não há palavras para agradecermos a Deus por estes irmãos, que eu me emociono por falar deles, porque quando seguíamos ali do liberalismo alemão do século XIX, onde mestres, doutores, que se tornaram doutores e mestres em teologia, na primeira metade do século XX nos Estados Unidos, foram buscar teologia, encontraram teologia liberal nos Estados Unidos e importaram para os Estados Unidos a teologia liberal. Deus, por sua graça infinita, seu amor, a sua providência, com a grande nação norte-americana e com todos nós de nações influenciadas no pensamento por eles, Deus enviou servos do Senhor de lá dos Países Baixos, especialmente da Holanda, para os Estados Unidos, e muitos seminários receberam mestres e doutores holandeses, e temos uma herança fabulosa. O Brasil não só é abençoado com a miscigenação das raças, dos povos, mas também temos uma miscigenação da mais pura e fina teologia bíblica, não só no sentido bíblico estritamente, como uma parte, uma seção da teologia, a teologia bíblica em comparação com a sistemática, com a prática, com a histórica, com a filosófica, mas teologia bíblica, me entendam no sentido geral aqui, uma teologia demandada da palavra de Deus e tão somente dela. E diante da tendência racionalista da velha escola de teologia norte-americana, Deus trouxe homens vigorosamente transformados pelo poder do Espírito Santo, mediante um profundo conhecimento das Escrituras. E aí chegou até nós, década de 90 para cá. Se eu estiver errado, algum teólogo me corrija, que pode ter sido no final da década de 80, mas não foi não, foi na década de 90 para cá. Nós recebemos no Brasil, nos seminários, uns 2 seminários ou mais, já recebeu ali edições ainda em espanhol, tá? Em espanhol já se lia, década de 70, já se lia Louis Berkhoff, que, como eu disse no começo, um holandês que bebeu da mais pura teologia holandesa do século XX, somada também à teologia confessional que nós temos dos nossos pais britânicos, da Grã-Bretanha, né? Escoceses e ingleses, e juntando essas tradições, puritanos, mais o que foi chamado de neocalvinismo, né? Puritanismo era um termo jocoso nos séculos 17 e 18, como neocalvinismo, embora os holandeses não se ofendam, foi de propósito também, mas neocalvinismo não no sentido de um novo calvinismo no lugar do antigo, mas um ressurgimento vigoroso, poderoso, profundo do calvinismo, nas pegadas ali do próprio Calvino e de todos os teólogos da segunda metade da grande reforma protestante. E nossa igreja é a soma destas coisas. Eu tenho uma gratidão profunda a Deus por este benefício da graça do Senhor. E nossa esperança é que isso se multiplique na nossa igreja, esse conhecimento, e que transborde e que vá até as demais pessoas, para que a verdade cumpra aquilo para a qual está designada por Deus, acerca da vida dos seus eleitos aqui no mundo. A pergunta, eu estou me delongando aqui, porque a pergunta está longe de ser respondida aqui agora,
tá bom? Mas a gente pode dar uma noção para os irmãos e sermos edificados, nos alegrarmos em Deus, em sabermos destas coisas tão necessárias da nossa relação pessoal com Deus. Seja você alguém muito elaborado ou pouco elaborado, uma pessoa muito simples, tá bom? Mas a verdade é a verdade de Deus e ela se estabelece universalmente para todos nós. A pergunta 7, que são os decretos de Deus, a resposta aqui dos nossos pais foi a seguinte: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. A gente está no tempo de se falar muito de vacinas, está voltando agora, já que estão tentando tornar a vacina algumas vacinas algo obrigatório. Vamos tomar uma vacina que, a menos que você não considere como necessária a sua ida para o céu, então se você vai, tá bom, a gente precisa desse passaporte aqui vacinal. Verso 16 do Salmo 139. Que tipo de Deus a Bíblia revela, e é esse Deus que nós assumimos na nossa fé reformada confessional. Meus irmãos, diz aqui, verso 16, Salmo 139, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Bom, textos bíblicos como esses aqui são extremamente importantes para nós, irmãos. Nós, eu digo, nós os crentes que nos aprofundamos um pouco mais no conhecimento sobre o que Deus dá a conhecer de si mesmo na sua palavra. A gente tem que ter cuidado, porque ou aqui nós permaneceremos orgulhosos e nos deixaremos tratar pelo Espírito Santo de Deus diante de um texto desse, ou a gente vira mais um tolo na multidão dos tolos, tá bom? E quando a gente quiser supor aí, isso vale, né, para todos os que se entendem cristãos, especialmente nesses dias de dominação de uma grande massa gospel, que é um caldo de muita coisa que não tem dado certo no Evangelho, revelado nas Escrituras, que a gente se lembre disso. No teu livro, ó Deus, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Sobre o decreto particular da eleição, nós temos lá Paulo aos Efésios também, no capítulo 1 de Efésios, aquela grande sessão que eu sempre me reporto a ela, começa pelo papel de Deus Pai em relação a nós, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, né? O verso 3 lá do capítulo 1. Então, antes de haver todas as coisas, Deus já fez decretada a sua vontade, tá bom? De modo que o próprio Berkoff, de quem eu falava para vocês, na abertura aqui, na sessão de abertura, capítulo 1, os decretos divinos em geral, ele mesmo vai explicar que o bom é que a gente chame em singular o decreto, porque é um só decreto que é composto de várias coisas, tá certo? Ele levanta aqui exatamente esta verdade de que a nossa ênfase cristã, aqui ele está falando para reformados calvinistas, tá? Mas a ênfase cristã realmente deve ser essa acerca de Deus. A ênfase, a teologia reformada calvinista dá ênfase à soberania de Deus. Esse é o ponto de partida de tudo para o que devemos saber sobre Deus, de que Deus é soberano, em virtude da qual, esta soberania, ele determinou de maneira, portanto, soberana, desde toda a eternidade, tudo o que há de suceder e executa a sua soberana vontade em sua criação toda, natural e espiritual, de conformidade com seu plano predeterminado. Daí entra lá onde Berkoff também se baseia sobre predestinação. Predestinação não diz respeito apenas
ao predestino dado por Deus às pessoas que ele elegeu. É lógico que se ele escolheu salvar alguns, o que é que ele está demonstrando aí? Não, esse Deus é um tirano, né? Ele resolveu salvar uns e deixar os outros perdidos. É direito dele. Cremos num Deus soberano. As pessoas têm um Deus baseado apenas no amor, né? E mesmo assim o amor como as pessoas acham que é o amor. O que é o amor? Tá certo? Conforme o seu próprio amor imperfeito, caído. Deus é amor, mas dentre muitas outras coisas que ele também é, e Deus é justiça. Todos se perderiam, porque o salário do pecado é a morte e todos pecaram. Mas Deus é amor e revelou a sua misericórdia em ter escolhido salvar alguns de nós. De modo que os decretos de Deus são o seu eterno propósito. Deus tem propósitos com tudo que ele decretou fazer, criar, fazer, dirigir, governar, sustentar, condenar, salvar, tá bom? Então, desse propósito em geral de Deus, que é eterno, tudo isso está baseado no seu decreto. E o seu decreto se baseia na sua sabedoria livre, né? E a sua sabedoria que está ordenada pelo propósito do seu próprio decreto. E esse decreto que revela o eterno propósito de Deus, ele é segundo o conselho da vontade de Deus. A gente pode perguntar quem foi o conselheiro de Deus, né? Ou então usarmos as perguntas que Deus colocou em cima de Jó, quando Jó já estava numa situação assim totalmente impaciente, sem entender porquê de tudo aquilo que ele viveu, estava vivendo. E quando ele se autodeterminou a fazer um inquérito com Deus, Deus começou perguntando primeiro: ô Jó, onde é que você estava quando eu criei isso tudo aqui? Nós não somos nada, tá bom? Antes de existirmos, todos os nossos dias já estavam contados no livro do Senhor. Então, se ponha no seu lugar, que eu me coloque no meu lugar, e que eu me dobre diante desse Deus majestoso, desse Deus soberano, desse Deus maravilhoso, que tudo que ele faz é conforme o conselho de sua própria vontade, que também é qualificada na palavra de Deus como boa, perfeita, justa, agradável. E ele diz, aqui ainda os pais puritanos disseram nessa resposta, pelo qual o conselho de sua vontade existe para a sua própria glória, para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Ele predestinou, conforme isso, tudo o que acontece. Nada foge do propósito de Deus. Deus está por trás de todas as coisas. Sim, nesse momento talvez você esteja tentando entender, e se pudesse, perguntaria, né? E as coisas ruins que os homens cometem, né? E a própria vontade do diabo, tudo isso está sujeito a Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. Nada foge do controle desse Deus soberano. Em termos práticos, apenas para que a gente tenha aqui uma comparação e a gente possa pensar melhor sobre o assunto, como seria uma igreja num lugar maior, né? Porque aqui a gente está numa cidade bem pequenininha, de 8 mil habitantes, 8 mil e poucos habitantes. Então a gente não tem como criar certos parâmetros aqui para fazermos análise, tá certo? Mas supondo que estivéssemos num grande centro urbano, quais igrejas estariam lotadas, cheias, superlotadas em vários momentos? Igrejas que não crê na soberania de Deus e que, portanto, deixa e tem deixado os pecadores à vontade para acreditar que eles é quem determinam os dias de sua própria vida. Esse é o Deus imaginado pelo arminianismo, que é uma forma travestida de cristianismo para se continuar tendo uma mentalidade que não é cristã, que não é bíblica, de que eu é quem determino minha vida, eu escolho ser salvo, eu escolho não ser salvo, que eu... Jean-Paul Sartre, ele inovou com a sua filosofia determinista e no final de seus dias foi muito deprimente.
ele se questiona no leito de morte, usando fralda geriátrica e precisando da caridade das pessoas. O questionamento dele foi: de que me valeu o meu determinismo? Então, todo filósofo descobre isso no final da vida. De que valeu a minha filosofia, a minha vã filosofia? Precisamos de Cristo e precisamos estar sujeitos ao Cristo de Deus, o Deus soberano, que tudo faz conforme lhe agrada. E dentro do mar de possibilidades, por que Deus fez algo assim e não escolheu fazer de outra forma? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez assim? Por que Deus fez assado? Se Ele é Senhor de tudo, por que, Senhor? Por quê? Porque Ele permitiu tal coisa. É mais do que permitiu. E as escolhas de Deus são sábias, se baseiam no seu conhecimento exaustivo de tudo. Quando Deus exclui todas as demais possibilidades e adota uma linha de possibilidade apenas, é porque isso se reverterá naquilo que glorifica no final o seu próprio nome, e isso faz dele Deus. E nós não podemos nos sujeitar a um Deus que é conforme a minha vontade, um Deus capacho. Nós somos servos e Ele é o Senhor, e não podemos mudar esta ordem do Evangelho. A Ele seja toda a glória. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos pelo teu santo e sábio conselho de tua própria boa vontade, no qual o Senhor se baseou para decretar todas as coisas e todas as causas contingentes e tudo que há e tudo que acontece, uma vez que todos os fios de cabelos da minha cabeça, nesse exato momento, eu que troco muito os pelos da minha cabeça, nesse exato momento o Senhor sabe a soma de todos os fios da minha cabeça, e eles não cairão daí sem a tua vontade. Nós sabemos, Senhor, que nada acontece fora da tua vontade. Nós sabemos que a tua palavra diz que não há folha que caia de uma árvore sem que o Senhor queira que isso aconteça. Podemos dar as explicações científicas, mas é só uma descrição do que o Senhor está fazendo, ainda que a gente não enxergue quem é que está fazendo isso. Porque se as folhas estão lá, elas não precisam cair. Mas a gente precisa de uma explicação para tudo. E a gente pode até buscar uma descrição científica porque uma folha cai de uma árvore, mas ainda continuaremos cegos para não ver quem está por trás dessa ação, porque somos pecadores. Nossos olhos estão impedidos de vermos. Nós queremos te pedir nessa hora a tua misericórdia, e que o Senhor manifeste a tua graça e o teu poder nas nossas vidas, e que os teus eleitos que nos ouvem nesse momento sejam libertos pelo poder do Evangelho. Em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.